dia! Aleluia! Glória a Deus! Ainda estamos aqui à volta do sol. Se o sol estivesse um bocadinho mais perto, morríamos todos de calor. Se estivesse mais longe, morríamos todos de frio. Mas como Deus é santo, é sábio, é omnipotente, omnipresente, omnisciente, imanente e transcendente, Ele é a fonte da vida, Ele é a causa necessária, Ele é o que criou todas as coisas e continua a mantê-las em ordem. Glória ao Senhor. Obrigado, Pai. Então, vamos ver que hoje é o dia 18/4/2021 e hoje é domingo, dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e são 10:12. Aleluia. Então vamos gravar um vídeo cujo título é Adoção e Oração. Mas primeiro vamos gravar o seguinte hino, número 33, cujo título é Caiam por terra agora. Glória ao Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor, a Igreja de Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecem contra a Igreja do Senhor Jesus Cristo, porque Ele morreu por nós, ressuscitou, está à direita de Deus e mandou o Senhor Espírito Santo para continuar a sua obra. Então o Senhor é Deus que salva, que cura e santifica e nos fez seus discípulos. Ele é quem nos dá de novo a vida. Aleluia. Obrigado, Pai. Então vamos ler a palavra de Deus em João 4:23 e 24. Mas a hora vem, disse o Senhor Jesus Cristo, e agora é. E o Senhor estava a falar do futuro e do presente. Agora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai Celestial, em espírito e em verdade, porque nascemos de novo, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita no corpo do seu Filho Jesus Cristo, o corpo imortal que ressuscitou. Aleluia, cheio da energia de Deus. Nele habita toda a plenitude da divindade. Aleluia. Isaías 29:13. Glória ao Senhor. Agora tínhamos lido João 4:23-24. Agora vamos ler Isaías 29:13. Porque o Senhor disse: haja luz e houve luz. E aqui em Isaías 29:13 diz: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim. A Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Mas aqui diz
Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra. Mas, diz o Senhor, o seu coração se afasta de mim. O espírito dele estava em pecado e afastado de Deus. Seu coração se afasta para longe de mim e o seu temor para comigo, o seu respeito para com Deus, consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Gênesis 4:26. Eles começaram por invocar o Senhor. Não sabiam muito, com certeza, sobre a oração. E diz aqui em Gênesis 4:26, e a Sete, que era um homem, né? A Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos, também era um homem. Então se começou a invocar o nome do Senhor. É claro que antes disto o Caim tinha matado o Abel, mas depois o Senhor diz que a Sete também nasceu um filho, chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor, do Deus vivo, Criador de todas as coisas e dono de todas as coisas. Ele entregou a terra ao homem e disse para dominar sobre tudo, os animais e tudo que ele tinha criado no planeta Terra. Mas o homem entregou essa autoridade ao inimigo ao obedecer-lhe, porque aquele que obedece é servo daquele a quem ele está a obedecer, né? Portanto, foi perigoso isso. Continuando, vamos ver porque é que o Adão foi... Ele que tinha autoridade sobre a terra, porque é que perdeu essa autoridade? Porque ele quis ser árbitro de si mesmo. Há muita gente que pensa que eles é que mandam no planeta Terra, eles é que são deuses, eles é que são Deus. E então depois vêem-se mal. Aqui em Atos 5:29-30, a palavra do Senhor diz o seguinte: porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Podiam ter dito: mais importa obedecer a Deus do que aos demónios que usam os homens. E depois o São Pedro diz ainda: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, seu Filho amado e eterno, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Então, o que é que acontece? No caso do Senhor Jesus Cristo, que Ele é o Filho eterno de Deus, Ele sabia que a sua criação lhe obedecia e o servia. O vento, os espíritos também foram criados por Deus, têm que ser servos de Deus. Mas quando eles entram nos porcos, entram nas pessoas, entram naqueles que querem viver em pecado, pensando que Deus não existe, o vento, os espíritos, tudo obedece a Deus. Foram criados por Deus. Toda a criação obedece às ordens de Deus. Mas o homem achou que era Deus. Deus deu-lhe o livre-arbítrio para ele obedecer a Deus. Foi feita a imagem e semelhança de Deus. Mas ensoberbeceu-se,
tanto a Eva como o Adão, né? E acharam que eram árbitros de si mesmos. Então, isso foi muito mau para eles e para os seus filhos, né? Dos quais nós também, eu já fui, mas agora sou filho de Deus. O meu espírito está livre em Cristo. Morreu por mim, pagou o preço com o seu sangue. Agora aqui em São Lucas 17,6 diz: disse o Senhor, se tivesses fé, a fé é baseada nisto, que tudo obedece a Deus, sejam os seres humanos é que por vezes não querem obedecer-lhe à sua palavra. Se tivesses fé, a pessoa só pode ter fé quando ele acredita que Deus existe, é galardoador dos que o buscam, e que ele criou todas as coisas e também criou o homem e a mulher, e deu-lhes ordens para lhe obedecerem. Mas como eu estava a dizer, não quiseram obedecer porque foram enganados por aquele que é mentiroso e pai da mentira, nunca se firmou na verdade, veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor Jesus já o destruiu. Eu disse ao Senhor, se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Ou seja, a coisa mais absurda que pode parecer absurdo nós estarmos a mandar uma como é que se diz? Dirias esta amoreira, uma amoreira. Mas ela tem que obedecer. Se a pessoa acreditar que Deus é o Criador de tudo, que Ele tem toda a autoridade, deu toda a autoridade ao Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo deu toda a autoridade à sua igreja, àqueles que lhe obedecem. Glória ao Senhor. Então, em Romanos 6,10 diz assim, pois quanto a ter morrido o Senhor Jesus, de uma vez morreu para o pecado. Nós devemos estar mortos para o pecado. O pecado não deve ter domínio sobre nós. Mas quanto a viver, o Senhor Jesus Cristo vive para Deus, para servir a Deus. Nós estamos aqui para servir a Deus. Amém, Pai. Faz que isso seja comigo, que eu te sirva só exclusivamente a Ti, à Tua lei, às Tuas palavras, Pai. Romanos 6,12 não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não temos que obedecer ao pecado, o pecado é do diabo, então estamos a obedecer ao diabo. Eles obedeceram ao diabo, obedeceram ao pecado, entristeceram a Deus, Deus ficou irado com eles e com todos aqueles que ainda não receberam Jesus como Salvador. Portanto, Romanos 6,12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes. Quando eles obedeceram ao inimigo, o inimigo reinou sobre eles. Ficou reinando ainda sobre aqueles que lhe obedecem. Porque não receberam Jesus, porque não conhecem a palavra, mas também, moralmente, também não querem viver no bem, querem viver no mal, fazendo o mal aos outros, semeando o mal, né? Aqui em Romanos 6,16, não sabeis vós que, diz São Paulo, a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer. Ou seja, eles ao obedecerem ao diabo, o sangue de Jesus o venceu na cruz, aquele que veio para roubar, matar e destruir, que é mentiroso e pai da mentira e nunca se firmou na verdade, então não sabeis vós, diz São Paulo, que a quem era esse quem? Eles não o conheceram porque não o conheciam, era um estranho ali. Por que razão é que lhe foram obedecer? Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos? Eles apresentaram-se por servos. Não, é como se dissesse, nós somos teus servos, sim, vamos lá comer da árvore. Deus disse para não comer. Bonito, não é?
Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou seja, o Adão e Eva tornaram-se servos daquele a quem obedeceram. Então, a serpente mandou-lhe comer da árvore e eles comeram. Deus disse para não comer e eles não comeram. Então como é que ficava Deus? Meu Deus. Vou ler outra vez, Romanos 6,16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos, sois criados, sois escravos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, eles estavam a pecar, estavam a desobedecer a Deus, ou da obediência para a justiça. Quando nós obedecemos a Deus, estamos a obedecer àquilo que é justo, que é amor, que o seu fruto é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É isso que Ele nos dá, porque lhe obedecemos e não queremos saber de um estranho, né? Deus é a própria vida. O São Paulo, pelo menos no livro de Hebreus, eu creio que também é escrito por ele, o Senhor disse que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Ora é o Senhor. Então devemos obedecer só exclusivamente a Deus. Romanos 6,18. E libertados do pecado, ou seja, do pecado original, daquele pecado que eles cometeram, querendo obedecer a um estranho. Como eu disse já 2 vezes, ele é mentiroso e pai da mentira, nunca se firmou na verdade. Veio para roubar, matar e destruir. Então é isso que ele quer fazer e depois levar as pessoas para o inferno, onde sofrerão com ele eternamente. O inferno não foi feito para as pessoas, foi feito para o inimigo, né? Então o Senhor tem razão a dizer que, porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Quando o homem, a Eva e o Adão pecaram, afastaram-se, o seu espírito afastou-se de Deus. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Querem obedecer aos homens, querem obedecer ao diabo, querem obedecer a toda a espécie de pensamentos, quando Deus diz que devemos viver em amor. Devemos fazer a sua vontade, Ele é que é o nosso Criador. Agora imaginemos, esses robôs que eles fazem para aí, são parecidos com pessoas, e o robô dizer, olha, faz isto. No caso do Adão, né? Vamos supor que o Adão e a Eva foram 2 robôs. Então o inimigo diz-lhe: olha, se tu comeres desta árvore não te vai fazer mal nenhum. Quando Deus disse que eles iam morrer. Se desta árvore comeres, morrerás. E então esses robôs estavam a ser orientados por uma outra espécie de energia. Então eles fizeram mal, claro. Então o Senhor disse, ou seja, eles começaram a invocar a partir de 7 o filho de Enos, e a 7 também nasceu um filho, aliás era o pai de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor, as pessoas começaram a abrir os olhos para Deus, né? Começaram a ver que têm que obedecer a Deus e não a mais ninguém. Agora que eu e possivelmente muitas das pessoas que estão a ouvir este vídeo já recebemos Jesus como Salvador, nascemos de novo,
temos o Espírito dentro de nós e sobre nós, o Senhor Jesus Cristo disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, são as boas novas de que Jesus já veio, é o verdadeiro Messias que morreu por nós e ressuscitou, e há de vir buscar a sua igreja. Quem crer, outro versículo, quem crer e for batizado será salvo. Batizado em Cristo, isso depois é simbolizado por ser mergulhado na água, é como se tivesse morrido, e sair da água, que é como se tivesse ressuscitado com Cristo. Então, diz, quem crer e for batizado será salvo. Salvo da família do Adão, salvo de uma maneira de pensar errada, em que pensavam que deviam obedecer a qualquer um. Depois apareceram os escravos, os homens escravizando os outros homens. Bem, mas vamos ler, quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Aliás, já está condenado, não é? E estes sinais seguirão aos que crerem. Nós passamos das trevas para a luz, fomos transladados por Deus das trevas para a luz, fomos tirados. Continuando a ler, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios. Porque é que expulsam os demónios? Sabem que os demónios são criaturas que têm que obedecer a Deus, e nós, como filhos de Deus, o Senhor Jesus disse, expulsareis os demónios. É uma ordem. E falarão novas línguas, são sinais que acontecerão àqueles que crerem, etc. Glória ao Senhor. E depois aqui, num versículo, diz assim, ora o Senhor, Jesus, depois de lhes ter falado, isto foi depois da ressurreição, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Ele venceu o inimigo e está do lado de Deus, servindo a Deus. Aquele que comigo junta, diz o Senhor Jesus, esse é o que me agrada. Marcos 16:20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Isto já foi há 2020 anos. Com a vinda de Jesus, cumpriram-se mais de 300 profecias. A Igreja continua firme, porque a palavra do Senhor Jesus é essa, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha Igreja, a Igreja de Jesus Cristo. Vou repetir, e eles, tendo partido, pregaram o Evangelho por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. O Senhor Jesus Cristo está no céu, mas está a cooperar conosco, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Quando o Senhor confirma a palavra, quer dizer que ele concorda com a palavra que é pregada, de acordo com a Bíblia. Não devemos ir além daquilo que está escrito e que foi revelado pelo Senhor Espírito Santo. Mateus 4:5-7. Então, o sangue de Jesus o venceu na cruz, o diabo transportou Jesus à cidade santa. Ele tinha sido dirigido pelo Senhor Espírito Santo para ser tentado, não é? Então o sangue de Jesus venceu na cruz, então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, estava a pôr em dúvida a palavra de Deus, como fez com a Eva e o Adão, tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito,
que aos seus anjos, lá no Salmo 91, está lá isso, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra. E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Então o diabo afastou-se e os anjos serviram a Jesus. Glória ao Senhor. Mateus 8, 5 a 9. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. O Senhor Jesus veio para nos dar saúde e vida eterna. Glória ao Senhor. Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Amém. O homem tinha fé e estava a usar a sua língua para o bem. Como o Salomão diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Portanto, falando boas palavras, teremos bons frutos. E disse também o centurião, pois também eu sou homem, debaixo da autoridade, tenho soldados, as minhas ordens, acho que eram 100 soldados que eles tinham. Eu digo a este, vai e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado faz isto e ele o faz. Tiago 5, 13 a 16. Glória ao Senhor. Aleluia. Então, vamos ler um bocadinho mais abaixo, por falta de tempo. Em Mateus 25, 37 a 40. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão, e fomos ver-te. Respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Se a pessoa vê que um outro ser humano, a quem devemos amar, como a nós mesmos, está com uma necessidade, amá-lo significa que devemos dar-lhe isso. E ao darmos e ajudarmos as pessoas, estamos a ajudar Jesus. Porque Jesus ama a todos e quer que todos salvem e venham ao conhecimento da verdade. Portanto, amados irmãos e amigos, livremo-nos dos maus e sigamos os bons. O pior e que quer levar-nos para o inferno é o diabo. O sangue de Jesus o venceu na cruz. Então nós já passamos para a luz e vencemos todas as trevas. As trevas vão deixar de existir porque a luz ocupa todo o espaço no coração dos homens. Iramuria Shafana, glória ao Senhor eternamente. Amém, aleluia. Então, tchau, amigos e irmãos. Deus os abençoe. E vejam este vídeo, convertam-se, digam a Jesus, eu te recebo. Não quero saber do diabo e do mal. Quero só a ti, que és o bem, nos ensinas a fazer bem. E a lei do Espírito de vida nos livra da lei do mal e da lei dos mandamentos. Glória a Deus, aleluia.